E aí começou a escola naval. E a escola naval, no primeiro ano, tem muito aquela coisa da cobrança acadêmica. Existe muito isso. A cobrança acadêmica e a cobrança de fanas que os quarto anos passam para os primeiros anos. Realmente são fanas que existem, ninguém inventa nada. Aí já é um outro esquema, já é muito profissionalismo na escola naval. Não tem mais aquela coisa de você ser a criança do colégio naval. Já é muito profissionalismo. Você é tratado como homem, tratado como militar ou mulher, né? Que hoje já temos mulheres, né, na escola naval, inclusive no colégio naval. E aí você tem que equilibrar os pratos. Você tem que ser o artista ali de equilibrar a parte física, a parte acadêmica, a parte militar, e tá ali sempre equilibrando os pratos. Porque até mesmo você tem um conceito, né? Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um 01cast, o podcast oficial do Concurseiro 01. Eu, primeiro tenente Maria Luísa, hoje estou com ilustríssimos convidados. Primeiro, duas campanhas, eu acho que nem vou chamar de campanhas de turma, porque são amigas que eu levo para a vida, né? Tenente Débora e Tenente Tayane. E aí, quando eu contei quem iria ser o nosso convidado de hoje, elas fizeram questão de estar aqui presentes para ajudar nessa sabatina. Então, a gente tem aqui também a ilustre presença do Capitão Ultra. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Novamente. Capitão Ultra, posso chamar assim? Claro. Gustavo, vamos lá. Gustavo, queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco da sua trajetória aí de entrada na Marinha, como é que foi. Tá certo. Primeiramente, Luísa, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar presente novamente. Não é nem estar presente, estar presente novamente. Imagino que alguma coisinha eu devo ter agregado, né? Não sei, para ser chamado novamente, né? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Vocês que são referência, né, no assunto concurso. E eu acho que as pessoas têm muita dúvida em relação a Forças Armadas, principalmente a admissão, né? Qual porta de entrada eu tenho, qual a idade que eu tenho, qual a escolaridade que eu tenho. Então, agradeço a presença novamente, estar aqui no podcast de tão alto nível. Inclusive, meu segundo podcast, o primeiro também foi o de vocês. Tinha tanta coisa pra trazer que a gente falou, não, tem que trazer. Só não dava conta. É o segundo da minha vida, sendo que o primeiro foi com vocês. Então, agradeço aí imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu sou o Gustavo Furtado, conhecido, né, nas redes sociais. Depois comecei esse projeto, né, de falar de corrida, saúde, qualidade de vida. Conhecido como Capitão Ultra, justamente porque eu corro ultramaratonas. A ultramaratona, teoricamente, é uma prova superior a 42.195 metros, que é a distância da maratona. Tranquilo, de boa. E a gente faz assim... Com o pé nas costas. Isso aí. Acordei de manhã e vou fazer uma maratona hoje. Tipo isso. Quem não acordou e pensou, hoje eu vou correr 42K. Essa é a ultramaratona. E aí vem, né, esse prefixozinho eu utilizei, né, como o apelido, né, o Capitão Ultra, vulgo Capitão Ultra. E aí, desde janeiro ali, fevereiro, eu comecei, desse ano, 2023, comecei com esse projeto de falar sobre a corrida como uma forma de saúde, qualidade de vida. E também acabo por falar das ultramaratonas. Eu tenho 30 anos, em 2007 eu abdiquei de toda a minha vida para estudar ali 14, 15 horas por dia para poder fazer o concurso de admissão ao Colégio Naval, que eu nem sabia onde eu estava me metendo, o que eu ia fazer, o que eu ia estudar. Eu só sabia que eu ia usar farda branca e ia entrar para a Marinha. Assim como fez o afilhado da minha mãe, que foi o grande porquê de eu ter feito a prova, né? Minha mãe falou, Gustavo, quer fazer a prova para a Marinha? Eu falei, tamo aí. Tô aqui indo, eu estudava no Colégio Pedro II, em São Cristóvão. Tô aí, eu ia pra lá, jogava badminton no intervalo, lá no Pedro II, em esporte de raquete, né? Ficava lá, sempre gostei muito de esporte, Marinha, vou usar a farda branca, deve ter muito esporte, vou estudar. Aí fiquei lá, estudando 14, 15 horas por dia, passei na primeira tentativa, porém na penúltima vaga. É vaga? É vaga. Tá dentro? A última é vaga. Minha mãe sempre me falou isso, né? Então, só precisa de uma. Se for a primeira, se for a última. E eu tinha muito esse medo, né? Porque Estando eu cheguei... lá dentro? Tô dentro, eu só queria estar dentro. E eu cheguei no cursinho, vou resumir um pouquinho melhor, mas eu gosto muito de falar. Eu cheguei no cursinho com assim, uma bolsa, né? 60%, não, agora você pode cursar lá.
Eu cheguei no cursinho, tinha muitos amigos com 4 anos de curso, 3 anos de curso, 2 anos Pra passar. para passar. E aí eu acho que tinha eu e mais 1 ou 2 só que estávamos na primeira tentativa. E obviamente você fica desacreditado, né? Depois que você não passou por aquelas provações da vida de achar que é capaz. E aí acabou que deu. Passei pra Marinha e aí vim pagando já pelos meus erros que eu comecei a cometer antes da Marinha. Vou comentar sobre isso. E aí hoje estamos aí, 30 anos de Marinha, 30 anos de idade, 15 anos de Marinha, né? Desde os 15 anos de idade, capitão-tenente. E vou tentar passar um pouco dessa experiência, né? Colégio Naval, Escola Naval, como é, o que faz, como é que é o leque de oportunidades dentro da Marinha, seja para o RM2, seja para o quadro complementar, seja para o oficial de carreira, seja... Enfim, é um leque muito grande. Isso é a maior dúvida. Depois do primeiro podcast que eu participei, todo mundo começou a perguntar nas redes sociais quais são as maneiras, e aí eu fui explicando que, por exemplo, eu sou RM2, então eu entrei na prova em que eu fazia a matéria Marinha e Português. Sim. E aí o pessoal fala, mas não era prova de odonto, porque eu sou dentista. Aí eu, não, essa é a prova para carreira. Então, assim, eu vejo que tem muita dúvida. Então, acho interessante você falar sobre essas formas da gente entrar na Marinha. Quais são as possibilidades que a gente tem, que o aluno tem para poder entrar e ingressar. Exatamente. Não, e realmente, são perguntas que vêm muito pra gente. Tanto que o propósito, né, do nosso podcast começou justamente por isso. Você apresentar as diferentes portas de entrada. Isso, porque às vezes, dentista, vou trabalhar embarcado, vou pegar no fuzil, né? O que faz? Exatamente. O que come? Onde vive? Tem que ser uma matéria do repórter. Exatamente. O pessoal já liga muito, vou entrar pra Marinha, então vou servir num navio obrigatoriamente. Exatamente, eles já associam a embarcar. O pessoal não tem muito essa coisa eu tenho tantos anos, tenho um nível tal de escolaridade. Quais são as maneiras que eu tenho pra entrar? Essa informação precisa chegar a cada vez mais gente para o pessoal tirar um pouco essa dúvida, né? Exato. E também, se, por exemplo, quem vem de colégio naval, escola naval, eu acho que fica muito estereotipado que é o fuzileiro, assim, né? Quem conhece um pouquinho mais... é o fuzileiro, só tem fuzileiro. E tem outras... Outras opções. E, na verdade, eu tenho uma dúvida que se você estudou para o Colégio Naval, você estudou só para o Colégio Naval ou você tentou também as outras forças? É uma história engraçada também. Assim como minha mãe falava que eu só precisava de uma vaga, ela também... Você tinha tentado todas as possibilidades. Se passar, você vai, eu quero nem saber. Você vai garantir seu futuro com 15 anos de idade, eu quero nem saber. Sem pressão, tranquilo. Aí o que eu fiz? Depois que eu já tinha passado pra Marinha, obviamente, que eu não queria arrumar um caô lá em casa, né? E aí eu fui explicar que eu fiz a prova pra EPICAR, ok. Mas sua mãe sabia? Ou não? Sim, eu fiz a prova pro Colégio Naval pra EPICAR. Até mesmo porque as 2 leis dela, você só precisa de uma vaga e o que você passar, você vai. Não é isso. Só que o que eu conhecia na época da EPICAR era que, assim, às vezes o cara tava fazendo uma última prova de voo e... do que a gente diz, né? Tomar pau, né? Tomava pau e tudo aquilo que ele fez era jogado no lixo e ir embora. Porque não teve aquela aptidão para aquilo. Eu também não queria ficar tão longe de casa, né? Ir pra Barbacena, ir pra pra um lugar muito longe, pra outro estado. O Colégio Naval é em Angra dos Reis, né? Então seria menos longe. E ela tinha essa lei, né? Só essa lei. Essas leis. Mais antiga, né? Sempre respeitada. Suprema. Não sou ousado de falar, não. E ela falava, onde passar você vai e você só precisa de uma vaga. Ok, vou te matricular, vou fazer a sua inscrição também na EPICAR. Ela fez a inscrição, fiz a prova da EPICAR, só que eu peguei, marquei X em tudo. Marquei X, sem nem se é B, se é C, só marquei. Fiquei esperando bater o sino, porque eu não queria de jeito nenhum pra EPICAR, só queria ir pra Marinha, usar farda branca, Marinha. Mas... Então você só dedicou pro colégio. A sua mãe sabe disso? Ela vai descobrir agora? Depois que eu fiz a prova. Oh, meu Deus. Já fiquei preocupada. Não, eu estudei lá para acho que novembro de 2007, eu fiquei sabendo que eu havia realmente passado pro Colégio Naval. Aí um dia depois eu expliquei, né, que eu chutei tudo, fiquei esperando acabar a prova e não precisa esperar aquele resultado, que aquele resultado... 15 anos atrás, deixa isso pra trás. E aí ela ficou sabendo logo depois, assim, já tinha passado, tinha garantido minha vaga e tudo mais. Mas ela tinha essas leis e eu não queria de jeito nenhum ir pra EPICAR. Não que seja algo inferior ou demeritório, jamais. Pelo contrário, uma formação tão nobre quanto, tão completa quanto. Eu só não queria estar tão longe de casa e não queria correr esse risco maior, né? De, na reta final,
Pô, Poder fui ser. desligado. Queria a farda branca, fala a verdade. Também tem um pouco disso. Também tem um pouco disso. Daí também envolve um dos milhares de lances que eu dei, as coisas erradas que a gente vai fazendo, né? São os lances. Um dos milhares de lances que eu dei antes de entrar pra Marinha ainda, com 13 anos de idade. Eu vou contar também. Lance negócio de farda branca. E aí eu sabia que eu ia usar farda branca, eu só queria isso e tô nem aí pra ir picar, eu quero Marinha. E foi basicamente isso. E é aí passei. uma escolha muito difícil para que é uma criança quase, né? Criança. Um adolescente, Uma criança. pré-adolescente, sei lá. De 13 anos já ter na cabeça que tá definido que quer a Marinha, quer usar a farda branca. Isso é uma decisão muito precoce, assim, né? Sim. É uma exceção, né? Eu acho que não é o que todo jovem aí de 13 anos decide, Não. né? Inclusive, meus amigos demoraram uns 2, 3 meses até entender que realmente era pra parar de ficar me perturbando e chamar pra soltar pipo e jogar bolinha de gude. Que eu não queria. Eu queria Tinha um na época, foco, o livro referência, assim, eram os selecionados de matemática, né? Do Gandhi, o professor Gandhi, o cara que era o referência. Eu queria fazer aquelas 600 questões. E ficava lá, Gandhi. Que menino não, né? De 13 anos. Nada melhor do que fazer isso. Uns 2 meses eu passei por essa tentação. Não, quero lá jogar bolinha de Mas gude. tem Eu que não ter- ia, mas eu Tem ficava, que ter cara, gratidão a essa mãe que também muito, te impulsionou, muito, né? demais. Isso Eu nem é sabia onde eu ia essencial. ter. Eu até falei no primeiro podcast, né? Eu não sabia pra onde eu tava indo, o que eu ia fazer. Eu só sabia que eu ia usar a farda branca e ia pra Angra dos Reis. Só sabia E isso. foi. E sabia que eu não queria ir pra Epicar. Então, queria ir pro colégio normal. E graças a Deus deu tudo certo. Penúltima vaga, lá estava eu, Ai, passei. que bom. E estamos aí até hoje, 15 anos de E Marinha. sabe que a Tayane aqui, ela não pegou nem a penúltima, nem a última vaga, né, amiga? Não, Ela pegou a quinta de 4 vagas. eram 4 vagas. Eu fiquei em milagre é esse? 5º lugar. Eu tinha certeza que eu vou passar. Eu falei, caraca, que droga. Aí uma menina foi pra aeronáutica. E aí eu fui. Olha aí. Não precisa nem da última vaga. Pra você ver como A você outra sai da menina aula. preferia a Fábia. Exatamente, eu adoro ela por isso. Tá e aí doido. foi isso. Sua Não melhor precisava amiga. nem da última. Amo ela. Aliás, gratidão aí, valeu. Obrigado você que tá ouvindo que foi a quinta. Exatamente. Você viu como a sua vida muda da água pro vinho? Só Muito, muda. muito. Às vezes Muito. na decisão de outra pessoa, né? Não... Exatamente. Uma coisa é se a quinta virar a quarta, a terceira virar a segunda, outra coisa é Não, você mas tá é por fora isso e que tá o dentro. pessoal que tá com nota boa, que às vezes fala, eu não vou passar porque eu não tô no quadro. Tem que fazer todas as etapas. Eu vejo isso. muita amiga minha, porque agora eu estimulo todo mundo, né? Não, eu não vou passar, são tantas vagas. Eu falei, cara, faz. É Óbvio. muito dinâmico tudo. A pessoa não tenta só pra Marinha, ela tenta pra várias. E assim, tem 1000 coisas que acontecem na vida de cada um. Às vezes tenta, né? Não é que nem o Epicard. Exatamente. Tem gente que se boicota, mas não. Às vezes a pessoa se dedica a todas. Então, assim, eu sou a prova viva de que você tem que ir até o fim. E eu também sou um pouco prova disso, porque quando começou... Passei na prova de matemática, passei na prova de estudos sociais e ciências, né? Fase história, geografia, a segunda fase, né? Hoje em dia acho que é matemática e inglês também. Na época você fazia matemática, acertou a metade, você faz todo o restante. História, geografia, biologia, enfim, todo aquele conhecimento ali. E aí, quando passou essa parte acadêmica aqui, eu era o 333 de Caraca. 217 vagas. E aí, muita gente desacreditada nesse meio ali. Desanima, né? Pô, sou 330, sou 300, não vou entrar. Cara, é o maior erro. Nem ia fazer exame. Aí eu fui entrando. Quando eu fui ver, fui o 217. Caraca. Cara, passei exatamente por isso. É, O exatamente. pessoal desacredita. 217 não foi a última ultramaratona? Nossa! É um É um número, número, hein? É um Que número. número Sem sádico. dinheiro, Tipo, sem dinheiro. Eu gravo no... Ela foca nos números. Cara, Olha aí, acabei de... Eu nunca tive essa percepção. É o post, o próximo post aí do seu Instagram. Ela te deu o conteúdo aqui, ó. Olha aí. Eu nunca tive essa percepção. Eu fui o 200... Caraca! Revelações aqui no podcast. Ao gente. vivo, eu fui o 217 e corro provas de 217. Que é Cara, mas um número você de também referência. tem um histórico de foco e dedicação desde 15 Não anos. sei de onde... Então, sabe Que onde eu acho isso que vem mostra disso? que Do você é esporte. diferenciado. Eu acho que isso vem do sim. esporte. Eu sempre fui muito ligado ao esporte. Comecei a nadar com 2 anos de idade, nadei mais de 7 anos, talvez. Eu sempre estive fazendo pelo menos 2 atividades físicas ali, 2 esportes. Você nada também, né? Sim, parei agora, né? Por hora não estou nadando, mas sempre nadei desde muito cedo. Aí emendei a natação com luta, a luta com badminton, né? Que eu fazia no Pedro II. Sempre estive ligado muito ao esporte. Com skate, seja qual for. E aí, quando eu dei esse monte de lance lá, com 13 anos de idade, aquela criança, né? Aquele Gustavo criança, que eu dei aquele monte de lance lá que eu vou explicar. Pra entrar pra Marinha, eu falei, caraca, eu vou pra adaptação do Colégio Naval. A gente sabia que ia
né? Tem aquela coisa de correr, tem toda Sim. aquela demanda física, né? A rigidez física, né? Querendo ou Bastante. não. Extremamente necessária, porque Sim. você é novo, mas você tá entrando pro militarismo. Exatamente. Tem TAF também para o colégio O pra TAF entrar. também. Pra Pra entrar também, na 2.400 também. Ah, É igual. 2.400 também. Também. Igual o O nosso. tempo é igual? Eu não me Porque o nosso era agora, né? É 17 minutos para homem. 17 17 pra mulher. pra mulheres, 16 16 pra pra homem. 16 homem. para homem. É algo por volta disso. Eu acho que era um volta de 2.400 para talvez 15, um pouquinho menos que isso. Talvez 15, porque 14 mais minutos. novo, né? Às vezes. Isso. E tinha uma nataçãozinha também, salvo engano, de 25 metros. Ah, igual a Isso, nossa. continua, então. Isso é igual. A Uma gente faz uma nataçãozinha, natação. O que ele chama de uma nataçãozinha, pra mim foi uma natação zona. Fez aula, né, Foi o amiga? maior desafio que eu passei. Infinita. Tudo bem. É porque ele corre 5 quilômetros. 5 não, quantos 5? quilômetros? 20? 200 e pouquinho. Que 20, amiga? Não, É cada porque uma você todo leão nada. por- Você nada. Não, nadei 3, 5, 7, 10, 20. É, Eu, diferente. Não 25 dá pra metros comparar. mim, É cada um matando um leão por dia. É. Nosso leão é outro. Nosso leão é... É um gatinho. Ai, ai. Tá, aí, continuando então. 217, né? Nunca tinha me ligado nisso. Conta logo essas fofocas aí do passado que eu fiquei Os curiosa. Os lances. Então, o pessoal me conhece na Marinha pelo seguinte. Eu só sabia que eu ia usar farda branca. E aí eu falei, caraca, branca, igual aquele sachêzinho assim de sal, né? De 1 grama. E aí, o Orkut, né? Criança, 13 anos, já tinha passado pra Marinha, não tinha nada pra fazer, só esperar chegar o meu dia. E nisso eu tava começando a correr também, porque eu tinha medo, porque ia começar a adaptação, né? Rigidez física. Aí que Sim. começou. Eu só corria e ficava no Aí Orkut. começou. Aí começou. Começou o dom. Cara, Agora que eu passei, eu vou relaxar. Vou correr e ficar no eu só Orkut. corria e ficava no Orkut. Nessa época eu corria 3 quilômetros, morava no Valqueire nessa época, né? Já não tava mais em Bento Ribeiro, em Marechal. E aí eu corria até o Carrefour, assim, dava 3 quilômetros e de volta. Falei, caraca, eu sou um queniano, eu sou o campeão mundial 3 quilômetros. Pra imagina o Gustavo de 15 anos olhando Olhando agora. esse Nunca. Gustavo de hoje. Nossa. Que eu ia ser o 217 e ia correr 217. Agora ele... Exatamente. Gostei muito disso. Essa nem associação vai ser isso. pra sempre agora. E aí eu me perdi. Tava que você Você começou a correr só 3 ficava quilômetros lances, e lances, esperar. lances. Então, aí eu, porra, vou usar branco, então eu vou parecer um sachê de sal, né? Aí eu coloquei lá no Orkut, cara, 13 anos de idade pra 14. Meu sonho é chegar logo na Marinha, usar minha farda branca, ficar parecido com um sachê de sal. Aí virei o saquinho de sal. Ai, meu Deus. Aí os veteranos tudo eram saquinho de sal, saquinho de sal, saquinho de sal. Esse foi um deles. O segundo, tô lá no Orkut também, aquela internet de escada depois de meia-noite. Claro. Tô lá no Orkut. Aí eu fiz a prova de 2007 para entrar em 2008. A prova de 2006, do pessoal que entrou em 2007, é uma tradição, né, normal de todo concurseiro, vai fazer as provas anteriores, Claro. né? E eu fazendo a prova de 2006, eu falei, porra, eu acho que eu passaria nessa prova. Só que não precisava expressar isso, só que eu expressei no Orkut. Porque, né? Novo. Novo, maturo. 16 anos, cabeça de 10. 14, 13 anos, cabeça de 10. Aí eu joguei no Orkut. Pô, essa prova aqui de 2006 foi bem fácil, né? Inclusive, se eu tivesse feito, eu teria passado. Aí eu virei galera um que cara passou. que falou que o pessoal daquela turma é meio que burro, porque Que foi Tava fácil. foi fácil. Aí toma ele mais Começou lance. bem. Isso antes de começar, né? Isso antes de tudo. entrar. Já E eu preparando lá- o terreno pro teu fim. Paisaninho ainda, fazendo a prova ainda de matemática, de estudos sociais e ciências. Aí tem uma outra. Aí Não tinha depois nem que eu- raspado a cabeça ainda. Tinha nem raspado a Coitado. cabeça. Tinha aquele meu cabelo grandão assim, ó. Assim, ó. Quase dando pra fazer um Playson. dreads, assim, ó. Um Playson, né? Um Playson. Aí eu tava lá também, já havia passado na prova de matemática, já havia passado na prova de estudos sociais e ciências. E aí o pessoal vai falar, pô, você quer entrar pra equipe... No Orkut. Ai, esse Orkut. Olha. Você quer entrar pra equipe de judô? Quando você entrar aí pra marinha, você passou e tal. Eu, que equipe de judô? Esse negócio de ficar agarrando homem não é pra mim, não. Ai, Aquele troço de, porra, de quem gosta de outras coisas e fica agarrando o homem. Não... E aí já entrei sendo o cara que também falou que não queria entrar pro judô porque era coisa de agarrar homem. Enfim, eu tive que me preparar bem fisicamente para poder entrar pra marinha, para não só vencer a adaptação, mas vencer todos esses lances. todos os né? inimigos que você Nossa. fez antes de entrar, É. entendi. Vocês eram comigo, né? Porque eu era só uma criança falando o que pensava. só que eu não tinha noção do que eu tava me não metendo. tinha, muita imaturidade. E assim, eu agradeço muito o profissionalismo que me trataram, porque viram que eu só era uma criança que falei demais. Não era aquele cara lanceiro que faz coisas sim. erradas. E aí foi nisso que também eu comecei a correr, né? Porque eu sabia que eu ia ser cobrado na rigidez física e por causa desses 3 lances aí. Então, pô, acho que vão cobrar um pouco a parte de mim. Preciso correr, preciso pagar Você flexão. compensou já. Pra... Exatamente. Aí tive essa preocupação.
É, ser o melhor você já nessa tinha a parte. parte do físico, né? Que você já gostava, Já esporte e gostava. tal. Foi algo muito natural. Já tava na veia, né? Já nadava, já andava de skate, já lutava taekwondo na época, né? Então eu só meio que coloquei a corrida a mais, né? Já sempre esteve na veia. O Até esporte que- sempre salvou ele. Que legal isso. Nossa. Tá, e aí então, entramos na escola, lanceiro no início, mas tudo bem, superamos essa etapa. E aí depois, qual foi o próximo passo dentro da Marinha? Aí entrei no colégio naval, tive diversos, hoje em dia não existe mais coisa de trote, nada disso. Na época eu até encarava de boa, porque é algo que o primeiro ano tinha que passar, né? Uhum. Você acaba ficando mais forte, física e mentalmente. Mas aí paguei diversas flexões, diversos isso, diversos aquilo. E tive muitos problemas e acabei repetindo de ano, primeiro ano. Coisa simples, vasos comunicantes, força sobre área igual a força sobre área do outro Nossa. lado. Nervoso, 15 anos de idade, caraca. Coloquei força vezes área igual a força vezes área, enfim, repeti de ano. E aí mais um ano de primeiro ano. O que eram 3 anos de colégio naval viraram 4. Uhum. E aí do colégio naval a gente tem no terceiro ano, a gente tem uma cobrança muito grande, a cobrança física muito grande, porque a gente sabe que na escola naval, no primeiro ano, tem a adaptação na escola naval, né? A tão temida adaptação na escola naval. Deixa eu te perguntar, essa mudança do colégio naval para a escola naval, como é que funciona? É uma outra prova? É uma- automático. Eu já ouvi falar que hoje em dia, por um tempo, alguns anos atrás, teve um finalzinho de turma ali, uma porcentagem final da turma que não ia. Eu acho que isso já caiu por terra e hoje Uhum. todo mundo que foi aprovado no colégio naval automaticamente vai para a escola Se naval. quiser. Se Se quiser. quiser. Se quiser. Tenho Não, vários porque tem amigos uns de que turma não- que hoje que são não- dentistas, são médicos, são advogados porque não quiseram. Não Completaram o quiseram seguir. ensino médio, não quiseram fazer o ensino superior pela escola naval. Mas é automático, a ida é Uhum. automática, realmente. E você não teve dúvida. Quis e vamos que Óbvio. Até mesmo que eu ia ser Vibrando. vibrando demais. Eu ia ser testado de novo, só que agora mais no âmbito físico, né? Porque a gente sabe que era a tão temida adaptação da escola naval, o tão temido PDU, que é onde você recebe seu fardamento Uhum. e tem que pagar a flexão, pagar correr, pagar efetivamente por ele, né? Pagar fisicamente por Sim. ele, não financeiramente. E aí comecei a treinar, terceiro ano de escola naval, treinar, flexão pra caramba, corrida pra caramba, natação pra caramba. E aí, escola naval, deu tudo certo. Adaptação da escola naval, virei aspirante. Tem toda aquela cerimônia, né, do espadim, receber seu espadim. E aí começou a escola naval. E a escola naval, no primeiro ano, tem muito aquela coisa da cobrança acadêmica. Existe muito isso. A cobrança acadêmica é a cobrança de fanas que os 4º anos passam para os primeiros anos. Realmente são fanas que existem, ninguém inventa nada. Aí já é um outro esquema, já é muito profissionalismo na escola naval. Não tem mais aquela coisa de você ser a criança do colégio naval. Já é muito profissionalismo. Você é tratado como homem, tratado como militar ou mulher, né? Que hoje já temos sim. mulheres, né, na escola naval, inclusive no colégio naval. E aí você tem que equilibrar os pratos. Você tem que ser o artista ali de equilibrar a parte física, a parte acadêmica, a parte militar e tá ali sempre equilibrando os pratos. Porque até mesmo você tem um conceito, né? E o que, Pra que, te o que, que julgar. tem na parte acadêmica? O primeiro ano de escola naval ele é conhecido como sendo muito pesado. Porém, o segundo ano é ainda mais pesado. Mas você não tem essa parte do 4º ano ficar te dando diversas fanas para você ter que virar à noite, às vezes, ter que prontificar uma planilha, um documento, entregar tal coisa, fazer tal coisa. Então, academicamente, o segundo ano é mais pesado. Suaviza. Só que suaviza a parte de não ter mais veterano. Então, Entendi a cobrança. Porém, o primeiro ano também é quase tão pesado como o segundo. Uhum. É pesado. É cálculo 1, 2, 3, é física Nossa. pra caramba, é eletricidade, né? 1 e 2. Todo mundo tem as mesmas matérias. Todo mundo, todo mundo. Até aí não existe distinção de corpo, de habilitação, de nada. Você é aspirante oficial, então. Aspirante não sabe do primeiro pra ano. Não. onde. Você já começa a ter diversas atividades que você tem contato com o seu futuro leque de oportunidades, né? Uhum. Então você tem uma visitação na aviação, você tem uma visitação no mergulho de combate, uma visitação lá no mergulho de escafandria, que é o que eu hoje exerço, o mergulho na marinha. Mas nessa época aí, você já percebeu o que você queria ou não? Nessa época eu queria ser fuzileiro, porque eu tive muito essa coisa de... A imagem que é vendida... Você tem lá os comandantes de companhia, e você tem aquela imagem que é vendida de que, pô, o fuzileiro é aquele cara brabo, rústico, e mochila nas costas. Eu queria ser fuzileiro. Só que você vai vendo, o leque do fuzileiro naval é grande, mas você vai vendo que o leque da armada, do corpo da armada, é bem diverso. Você pode ser do cientista ao operador especial, né? Você vê que é um leque bem grande.
E aí eu tinha essa coisa de querer ser fuzileiro. Porra, meu laptop tinha uma caveira assim de comandos anfíbios e tal. Aí, Justamente por essa parte do esporte que teve sempre esporte. presente na sua vida, né? Provavelmente, tem muito esse link, né, do Aham. esporte, você querer se superar, querer achar que você é melhor do que o dia de ontem. E aí eu fui vendo que a armada, você tem um leque maior, e comecei a ver essa coisa de ser mergulhador de combate, de ser mergulhador, eu sempre mergulhei também, né? E aí Você já mergulhava? comecei a Porque você falou que mergulhar no nadava colégio naval. muito. Nadava muito. Aí comecei a já mergulhar no no colégio naval, que também é uma das oportunidades extra-classe que a Marinha te oferece. Ah, sim. É como se fosse, Caraca, que nossa, legal. voltando aqui pro mundo civil, é como se fosse uma matéria extracurricular ou optativa que a gente Isso, tem, né, na optativa. faculdade. É um extra-classe, assim, pagando Não é por obrigado. fora. Ah, Isso. entendi. Tem lá um profissional, ó, quem quiser fazer um curso de mergulho, o valor É bom tal. até pra já ver se tem a... Sim, muito bom. Se Então, no bate ou terceiro não. ano eu já fiz o curso de mergulho, e falei, pô, isso aqui é legal pra caramba. E aí comecei a colocar isso na mente, talvez lá pra frente. Só que eu não conhecia o mergulho de escafandrista, eu só conhecia o mergulho de combate. Uhum. E aí do primeiro ano até o quarto ano, você vai tendo diversas atividades pra você ir conhecendo todo o leque de oportunidades da Marinha, né? Do cientista, ao aviador, o submarinista, o hidrógrafo, tudo. E aí no segundo ano, na transição do segundo pro terceiro, você faz a sua escolha de corpo. E aí você pode ser da armada, ou você pode ser intendente, ou você pode ser fuzileiro naval. Então, abrir esses 3 leques primeiro. Esses 3 meio que, entre aspas, macroleques, né? Macroleques. Essas 3 primeiras opções. E aí você tem armado, fuzileiro e o intendente. E existem vagas, assim, eu tenho, não sei, são 200 e poucos alunos também? Minha turma, nós éramos por volta de 200. Ficaram para trás uns 70 do primeiro pro segundo ano, que repetiram, foram embora na parte acadêmica e tudo mais. Éramos por volta de 200 nessa hora da escolha. E aí abre vagas assim, eu tenho 50 para fuzileiros, 100 para armada e mais 50 Sim. para E intendentes. essas vagas variam? Tipo, esse ano abriu nessa proporção. Aí Ou ano que segue. vem, ou é sempre a mesma quantidade de vagas? Não é sempre exatamente a mesma quantidade, mas é mais ou menos a mesma coisa ali, por volta de 20 fuzileiros, por volta de 20 intendentes e o restante, a grande maioria, né, da armada. Então vamos dizer assim, 80%, bem aproximado, né? Vamos dizer assim, 3/4 da armada, o outro 1/4 dividido ali, fuzileiro e intendente, conforme as necessidades, as Então, demandas quem da quer Marinha. ser ali fuzileiro, intendente, tem que ralar um pouco mais, porque imagina que seja por classificação também de turma, É por né? classificação. Marinha é sempre classificação. Você vê o critério de decisão, o mais antigo, sem dúvida. Pela antiguidade vai escolhendo qual corpo. E aí Sim. vai, por exemplo, o mais antigo pode ter escolhido a armada, por exemplo, né? Pode, Pode. E tranquilamente. aí depois Tranquilamente. vai... A gente Mas vê aí que- chega um momento que acabaram as vagas de fuzileiro e coisa, e o resto E vai aí é tudo o que pra a gente armada. fala que é o cara que foi jogue, né? O cara que foi jogue, aquele cara que queria ser tal coisa, mas não teve Isso como. que sobrou, ele... Foi da armada. E uma pergunta, curiosidade, se eu, ralei, quero ser fuzileiro. Cheguei lá, não curti. quero mais não, quero ser armada. Tem como? Dentro ainda da escola? Então, eu já ouvi falar, não te confirmo Uhum. quando foi exatamente, mas já ouvi falar que logo depois da opção ali da marcação, da escolha que foi feita, né, do segundo pro terceiro ano, no início do terceiro ano foi meio que refeita essa escolha, porque o cara decidiu não querer mais. Porém, o normal é escolhi pra vida Segue. inteira. Escolhi pra vida inteira, esse é o normal. E aí você é um jovem de quantos anos? Nessa época, por volta ali dos 21... 21, De 20 a você 23 decide, ali. então, qual que é seu Você rumo decide dentro seus da próximos Marinha. 30 anos, exatamente. Caramba, mas difícil, velho. Sempre assim. É E difícil. você que tava na dúvida entre o fuzileiro e a E armada, aí? como é Pois que é. foi pra decidir? assim, E aí eu de não fato? tive antiguidade suficiente pra ser fuzileiro. Decidiram por você. Mas pra você ver como... O destino escolheu pra o você. destino. era Mas que você vê pessoa- como... Pode parecer aquele clichê de filme, né? Mas realmente o cara lá de cima acontece o que escreve tem que certo por linhas acontecer, tortas. exatamente. acredito E eu fui nisso. saber que a armada era um leque gigante de oportunidades, onde eu poderia ser desde cientista até aviador naval, até mergulhar em submarino. E lá eu não tinha muito esse conhecimento, né? Você até tem uma prática profissional naval, né? Uma PPN, mas você não tem o conhecimento na prática. Você Estuda, ouve alguém falando mas... numa palestra. Então. Só é importante dizer que essa escolha do fuzileiro, do intendente, é muito cíclico. Tem turma que de repente fecha no 50º, pode ter turma que não fecha e o cara tem que ser escolhido fuzileiro ou escolhido intendente. Entendi. Isso ocorreu, salvo engano, quando teve garantia da lei da ordem no Rio de Janeiro por volta de 2010, não lembro.
E aí, provavelmente, o pessoal devia ter aquele receio, né? Pô, vou ser fuzileiro. Fuzileiro, vou ter que ir pra... Salvo engano, nessa época teve isso. Mas o normal é que feche cedo. O Uhum. intendente fecha bem cedo. O fuzileiro um pouquinho depois, né? A turma fechou por volta do 100º, 40º ali aproximadamente. E a armada é a grande parte, né? Os outros 3/4. Tem, quando você entra na escola naval, você já entra como guarda-marinha? A gente entra não? como aspirante, mas éramos alunos do Colégio Naval, a gente vira aspirante da Escola Naval para virar guarda-marinha durante um ano, né? Que é o O último ano. A parte da viagem, vocês já são guarda-marinha, guarda-marinha. né? Formei hoje na Escola Naval. Aí recebi a espada, né? Aquela que todo mundo recebe. Recebi a espada. A partir dali eu sou guarda-marinha. Os próximos 6 meses, a gente tem toda uma parte teórica, uma preparação para a viagem de instrução, a famosa viagem de ouro. E o segundo semestre desse ano de guarda-marinha é a viagem de ouro. E aí, no final da viagem de ouro, a gente é promovido a segundo tenente. Tá. É. Tá. É porque a gente recebe os guarda-marinhas da Escola Naval para fazer inspeção de saúde para... Pra ir pra Sim. viagem. Pra viagem. Vem E aí a tudo gente já junto. vê, eles vêm de bonde, assim, né? Aí a gente já vê, ai meu Deus, lá vem os guarda-marinhas. Se E achando o aí rei do quer mundo. saber em que ponto que eles viram Se guarda-marinha. achando o rei do mundo. Tô indo pro mundo, vou pra Europa, vou pra não sei, A gente viajar. tava até conversando num podcast que a gente tava aqui com o Almirante. Ele, guarda-marinha é ótimo. Porque você acha que você é muito, não tem responsabilidade. Nada. Acha que sabe, mas não sabe. Você só tem que assistir aula e viajar ao mundo e... Ele falou, é muito bom, assim, você Então. vê, né, o brilho no olho do guarda-marinha. O guarda-marinha, ele é um ser... Ele é um ser É um mesmo. ser. Ele não é um homem, não é uma mulher, ele é um ser. Tá aprendendo, se errar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem toda uma aura iluminada, assim, que... Ele, apesar de ser muito moderno, ele é o que existe mais moderno na Marinha, mas ele é um ser respeitado, porque ele é o guarda-marinha que vai pra viagem de ouro. Então, assim, ele é um ser... É uma aura diferente. É uma coisa... É um ser diferenciado. Não, É e um quando ser vai místico. e quando vira segundo tenente, né? Vira uma chave, assim, Vira uma né? chave. Uhum. Profissional, principalmente, de cobrança. E É, agora? Botou Agora o você peso, imagina, agora é assim, vida como real. se fosse, assim, Guarda, virando de novo pro meio civil, você é estagiário e de repente você é seu contratado, assim. Exatamente. E aí tu... O estagiário, eu tinha pra quem perguntar as coisas. Agora que eu Você sou tem que efetiva, saber. eu podia, agora que eu sou staff, e agora que sou eu podia errar, né? Eu Podia, não era feio, agora já é. Na verdade, Agora, é guarda-marinha, tá que é o tudo que a gente brinca, né? Agora o macaquinho tá no seu ombro. Exatamente. Agora é o seu que tá na janela. Agora... Verdade. Mas Existe. vamos lá, vamos voltar. Continuando. Caminhando. Então, queríamos ser fuzileiro, porém não conseguimos. Fomos Fomos pra pra Armada. Armada. Aí começa o quê? O terceiro ano. Terceiro ano de escola naval. E aí já tem essa distinção. Eu vou estudar as matérias mais específicas do intendente, vou estudar as matérias mais específicas do fuzileiro, vou fazer campo, vou aprender armamento, etc. Uhum. E vou aprender a matéria específica da Armada, operações navais, a parte de códigos, etc. E a gente conclui o terceiro e o quarto ano de escola naval e é promovido a guarda-marinha em dezembro. Esse ser. Esse ser, sabe? Não sei, não tem nome. Especial, Não tem nome. Especial, não tem nome. O intocável, o guarda-marinha. É o intocável. E aí nós fizemos a viagem de ouro, uma viagem extremamente enriquecedora culturalmente, socialmente, você poder conhecer outra cultura, falar outro idioma, conhecer outras pessoas, que até hoje algumas eu tenho contato, inclusive. Legal. É enriquecedor demais. Não só no âmbito da... Não é só curtição, vou pra festa, vou pra Ibiza, não, realmente tem a parte, até mesmo porque tem atividades relacionadas, muitas, né? Atividades relacionadas à viagem. Então você recebe diplomatas a bordo, você recebe adidos navais a bordo do seu navio, no navio Escola Brasil, né, no caso. Tem toda essa parte de diplomacia, extremamente importante, não só para a Marinha, mas para manter essas relações diplomáticas com os outros países, né? E também para colocar em prática toda essa teoria aprendida pelos aspirantes durante esses 4 anos de escola naval, né? Uhum. E aí vai todo mundo, independente se escolheu ser fuzileiro, independente se escolheu ser da Armada, todos vão pra viagem de ouro. Todo mundo, inclusive os primeiros lugares de alguns CFO. cursos de formação, CFO, o engenheiro primeiro lugar, alguns primeiros lugares, e também os capitães-tenentes, que já fizeram a viagem deles, da turma deles há muito tempo, mas foram primeiros lugares no curso de aperfeiçoamento deles, quando eles eram primeiro-tenente. Também vão como instrutores, como oficiais já do navio, vai todo mundo. Todo mundo se formou na escola naval, viagem de instrução. Tem dentista do CFO também, né? Que Vai vai que um dia, quem sabe. Olha aí, oportunidade.
É uma boa. Não, mas eu acho que é legal, porque é uma troca querendo cultural, né? Demais. E a gente, como representantes da Força Armada, você está representando o país, né? Então você tem que ter esse tato também de saber como que você se porta em países diferentes, com línguas diferentes, né? Tem que ter essa troca realmente cultural, né? Sim, existem eventos de recepção dos adidos, né, de cada país, né, a bordo do navio escola. Existem eventos onde você vai visitar alguma organização militar deles. Então, fui visitar a Escola Naval Alemã, fui visitar um navio americano, participei como um dos envolvidos na recepção do Comitê de Portugal a bordo do navio escola. Recebemos, minha viagem foi para Cuba, salvo engano foi talvez a única, uma das poucas. Recebemos os cubanos a bordo do navio. É uma experiência enriquecedora demais, socialmente, culturalmente, principalmente, né? Demais. E aí volta, então, né? Pelo que eu sei, ao chegar no porto, já tem a portaria pronta e vocês aí viram... No mar já é segundo tenente, você já... O estagiário já virou o analista lá. Fez a viagem e tá no finalzinho, plim! Segundo tenente. Aí pega o macaquinho e já tá no seu ombro. A responsabilidade agora é sua, você tem sua assinatura e aí chega aqui, você já é designado para algum navio, para alguma organização, né? Seja fuzileiro, seja tenente. Você já é designado para alguma organização militar e dali já começa a responsabilidade na prática mesmo. Obviamente, a gente não tem aquela cobrança de quem sabe tudo, porque ninguém nunca vai saber tudo, mas já tem a responsabilidade de alguém que estudou por 4 ou talvez 7 anos para ser cobrado ali, né? Colocar em prática o que aprendeu. Mal bem, é a cobrança de todo o investimento, né? Que eles fizeram na educação, na formação. E aí eles querem o retorno, né? Claro. E aí, a partir daí... É a maior lição de liderança que a gente passa a ter na Força Armada, né? Que você é um jovem de 23 para 24 anos, com um suboficial na sua divisão, no seu departamento de seus 45, 50 anos, e ele te respeita hierarquicamente, mas você respeita muito mais ele... Conhecimento e bagagem. Sim. Porque... Você não vai chegar dando uma ordem no cara que sabe de cor o que está acontecendo, como se faz, como se executa tal coisa. Isso é o mais difícil. Muito difícil. É fácil porque, assim, se você é um ser humano do bem, uma pessoa que trata bem as pessoas... Chega na humildade. Na humildade. Colocar a arma entre as pernas, saber que eu me formei agora... Eu tenho toda aquela teoria na mente, eu preciso que alguém com bastante prática, né? Isso absorver isso também. Porque, na verdade, a teoria é de um jeito, e quando você vai para a prática, e de qualquer coisa, né? É completamente diferente. Então, não pode chegar uma pessoa que tem um autoconhecimento, tem mestrado, doutorado, né? Querer entrar em algum lugar e achar que sabe tudo mais do que uma pessoa que está ali há 30 anos de casa. Muito e diferente. cada situação é uma situação, né? Analogamente, e geralmente essas pessoas te ajudam muito. Demais. Na verdade, elas te guiam. Analogamente, seria o cara que é doutor em... Exemplo, tá? Não entendo da área de vocês tanto, né? Mas o cara que é doutor em bucomaxilo. Maxilo? Bucomaxilo. Só que não tem prática. E aí chega lá... Vocês que têm 1000 cirurgias de tal coisa, quem vai entender mais? O cara que é só o doutor, que não tem prática? O que bota a mão na massa. O cara bota a mão na massa, ele sabe executar, ele sabe cada detalhe, sabe onde está cada pontinho. Eu passei por isso, porque eu entrei pra Marinha, fui pra odontoclínica, e aí fui destacada pro presídio da Marinha. E quando eu chego no presídio, eu era mais antiga do que o Doc, que era o médico lá. Então eu fui chefe da saúde do presídio, sendo que eu tinha acabado de chegar na Marinha, não sabia nada. Não sabia nada. Era nada. tenente ainda, segundo tenente. Aí eu falei, tem certeza que eu sou mais antiga que o Doc? Aí eu cheguei lá, tinha um bando de sargento já antigão, e eu tendo que dar ordem. E aí eu fazia assim com muito jeito, porque eu sentia isso, sabe? Eu sabia que aquelas pessoas sabiam muito, que eu precisava muito delas para fazer mensagem, coisa que eu não tinha experiência nenhuma. Que não tem como você tocar uma marinha e querer... Você tem que ter, tato, e ao mesmo tempo é uma humildade, sendo que você é chefe. Então, você também não pode abaixar muita bola. E eu voltei falando, né, que a Débora... Quando eu voltei, eu falei, cara, é muito difícil ser chefe. Muito. Você tem que ter um jogo de cintura. Você tá acima... Mas você precisa daquela pessoa. Você é o que existe por último ali. Exatamente. Acabei de chegar, não sei nada. Não sabia nem que da Marinha tinha presídio. Provavelmente você não sabia. Exatamente. Descobri no momento do destaque, aliás. Principalmente porque a OM que a gente serve
tem muita gente muito antiga. Então, assim, a gente Nossa, lida com Mariguerra, somos... um monte de Mariguerra que senta na cadeira para atender com a gente. Mariguerra não, mas fragata que senta na cadeira para atender. Então, assim, a gente é muito, muito, muito moderno na odontologia. A gente se sente assim. Então, a gente fica naquela posição do sou moderno, sou moderno, sou moderno. Sou subordinada, pronto. E aí, quando você chega numa posição, de repente... Do nada, você é chefe da saúde do presídio. Você tem que comprar os materiais, ver o que tá fora da validade, fazer uma sindicância, fazer isso. Aí eu fiquei assim, da uma gestão de pessoal, uma gestão de material. Isso. E coisas simples. Você tem que escolher alguma do sargento lá pra poder ir pro destaque e tal. Aí você escolhe um, aí o outro fica magoado. Aí você fala, senhor, o que eu tô fazendo? É a verdadeira arte de dar E aí pessoas, você respira, você fala, olha, pessoas. essa foi a minha conduta, a minha escolha. Você vira e fala assim, por favor, se eu tenha feito a coisa certa. Porque assim, é difícil você lidar com isso, Difícil. né? E aí vocês com 23 anos, né? Muito Tendo novo. que se colocar nessa situação, eu não consigo imaginar como é o desafio. Porque tem aquela humildade de entender que com 29 não o consigo. cara tem todo o empirismo. Você tem toda a teoria, mas nunca colocou em prática. E rabo entre as pernas, humildade. Meu amigo, me ensina, por favor, tal coisa. E a gente vai aprendendo ombro a ombro, né? Lado a lado. Mas ele também entende que, hierarquicamente, tem a chefe do presídio naval que acabou de chegar. Da saúde, né? Tem lá o segundo tenente que acabou de chegar, mas... Não, e normalmente eles ajudam a beça. Assim. Ajudam muito. É muito ajudam bom. muito. Esse espírito de camaradagem é muito... A formação da praça é muito boa. Mas aí você tem que chegar também na humildade, Sim, né? Claro. Sim. Senão você não vai ter apoio, Não vai. E aí, se não tiver, já era. Mas isso em qualquer esfera, viu? Qualquer. Não só no militarismo, né? Sim, Isso em todo lugar que a Acho gente... que qualquer lugar que você chegue, se você... porque existe hierarquia em todos os lugares que você for trabalhar, vai ter uma hierarquia. Só que no militarismo é um negócio mais esclarecido e evidente, né? Tá ali no vulgo, no preto no branco, né? Tá escrito Você ali. pode tomar uma parte, falando a verdade. Qualquer coisa. Existe a contravenção e a punição. Exatamente. Mas em todos os outros lugares que você trabalha tem isso. E você sempre, assim, vai precisar de uma pessoa que está ali há 30 anos no serviço e Muito. né, hierarquicamente... São os caras que vão realmente ensinar tudo pra gente. Não, sem dúvidas, são os caras que vão ensinar. A gente tem que ter muito esse... A gente chega da viagem de ouro, tem que ter muito essa humildade de acabei de chegar, não sei nada, preciso aprender com vocês. Me ensina, eu sou mais antigo, existe ainda a hierarquia e disciplina, obviamente. São os pilares. Preciso desse apoio mas e a vamos gente junto. precisa caminhar junto. Esse é o pensamento, né? A gente precisa caminhar junto, somos pra um tudo só. funcionar. Sempre converso com os caras e conversei. Graças a Deus tive essa mentalidade, assim. Por mais que eu tenha amadurecido muito tarde, né? Tive esses problemas de colégio naval e tudo mais. Mas eu sempre tive essa mentalidade de que nós somos uma unidade. Nós não somos 10, 20, 30. Nós somos uma unidade. Sim. Se eu não te ajudar, você não vai me ajudar. Não que seja uma troca de favores, mas é uma troca de conhecimentos que a gente vai caminhar todo mundo junto. Sim. A missão de todo mundo é a mesma. É a mesma. Eu falo que, assim, na vida paisana, a gente tem um trabalho em equipe, que é totalmente diferente do espírito de corpo. Porque trabalho em equipe, às vezes um quer se sobressair a mais. Porque tem a promoção, Tem o chefe. tem o mais puxa-saquismo, competitivo, tem assim, uma coisa diferente. Agora, o espírito de corpo é aquela coisa que você tá no combate, você vai levar teu campanha, ele vai te levar e vocês vão se ajudar em prol daquela missão. Independente se a missão é entregar um relatório ou se a missão é realmente estar ali, né? Entrar no combate mesmo. né? No combate, numa Covid, né? Então tá todo mundo aí em prol do mesmo objetivo. Então, e querendo ou não, eu acho que o pouco do curso de formação que a gente teve, mesmo sendo 3 meses, traz isso, né? Isso. Vocês que vêm de uma vivência de anos de marinha, carregam isso muito mais no sangue. Bastante. Nada melhor do que suar Juntos. junto para você aprender que você tem que sentir aquela coisa da unidade, né? Tá todo mundo bem junto para você poder, né, seguir lado a lado. Nada melhor. Exatamente. E em que momento você foi pro mergulho? Mergulho. Aí é uma longa história até lá. E formei... Na viagem de instrução, fui voluntário, que é o que eu conhecia, né? Fui voluntário para ir para o curso de mergulhador de combate, até que o Subnoel esteve presente já aqui. Assisto. Mano. E aí, fui voluntário.
Cheguei da viagem de instrução em dezembro de 2016, e aí o mergulhador de combate, ele vai cursar no segundo ano de segundo tenente. Mas aí você já sabia ou não? Já sabia, já tinha sido E queria voluntário. ser? Sim. Na viagem de instrução, eu levantei o braço e falei, eu sou voluntário. E aí, Tem muitos voluntários ou assim... geralmente tem bastante. É? Tem bastante pessoas querendo se colocar, né, em prova e seguir aquele rumo ali. E aí fui voluntário no final de 2016, primeiro ano de segundo tenente, 2017. 2018 fui lá. Fui pro vulgo Coliseu, né? O curso acontece num local específico, lá na base de submarino, chamado Coliseu. E aí nós éramos 10 oficiais e 4 praças. E aí tem novamente essa situação que nós falamos, que nós não somos o tenente Gustavo, a tenente Maria Luísa, nós somos um número. E eu era o número 10. Eu não era o antigo, o moderno, o sargento, o cabo, o capitão. Eu era o 10. E aí fui pro mergulho de combate. E aí, durante o curso, fui vendo que não era algo que eu gostaria de seguir na minha vida, né? Eu estava decidindo meus próximos 20 anos, 19 anos ali na Marinha, né? Fui reconhecendo que não era algo que eu gostaria. Curso extremamente profissional, de aprendizado, né, diário. Mas vi que não era algo que eu gostaria de seguir pensando lá na frente. E aí pedi para sair, paguei meus cangurus que tinha que pagar, né? Flexão, isso e aquilo. Aprendi muito. Sou muito grato. Mas foi nesse âmbito que eu fui saber que existia a atividade de mergulho. Eu não sabia que existia. Eu me formei com essa lacuna ali, por algum motivo, estudando, de repente. Não sabia que existia a atividade de mergulho escafandrista, que é o que eu acabei de me formar no ano passado. E o que significa isso? Ainda bem que você perguntou, eu tava aqui com vergonha. Conheci o mergulho escafandrista. O que é o mergulhador escafandrista? Todo mundo conhece o Homem de Honra, né? O Cuba Gooding Jr. lá, Marinha Americana, toda aquela história de segregação racial. É aquele mergulhador que mergulha com um capacete e ele tem autonomia teoricamente ilimitada, né? Porque o suprimento de ar vem da superfície, e ele mergulha com um capacete e tem autonomia ilimitada para fazer o que tiver que fazer no fundo. Seja lá qual a necessidade. Não é cilindro. Não é cilindro, esse daí é o mergulho autônomo. E aí, quando eu tava no mergulho de combate, eu fiquei sabendo que existia um mergulho na Marinha, um mergulho, né, esse daí de cilindro, mergulho de escafandrista, com capacete. E aí eu fui cursar em 2019, no ano seguinte. Só que eu não tive sucesso. Nada foi fácil. Se fosse fácil, né, não teria graça. Não teria graça, não teria aquele valor, né, aquela coisa de, fracassei, tentei de novo, fracassei. E aí, fracassei, vulgo, tomei pau. E aí, 2019, não tive sucesso. Fui fazer meu curso de aperfeiçoamento, que a Marinha sempre cobrando da gente, né? Cada vez mais conhecimento, cada vez agregando mais conhecimento. Fui fazer meu curso de aperfeiçoamento. E ano passado, 2022, fui voluntário novamente e aí pude, graças a Deus, me formar como mergulhador escafandrista, que é diferente do mergulho de combate, bem diferente. Surgiu o primeiro mergulhador e na década de 70 surgiu como uma vertente ali, uma necessidade das operações especiais, surgiu aí o mergulho de combate. Qual a profundidade que consegue chegar? O mergulhador, ele, que a gente chama de mergulho saturado, né? Ele pode chegar até 300 metros. Nossa. Como é que funciona? Qual o porquê disso? A Marinha se prepara, o mergulho se prepara para numa eventualidade de um submarino ir para o fundo. Tanto é que todas as organizações militares estão na mesma base, né? Na base dos submarinos. Numa eventualidade do submarino ir para o fundo, o mergulhador precisa estar saturado, precisa ter todo o corpo dele preenchido numa determinada mistura de hélio e oxigênio, para ele conseguir chegar lá, fazer o que tiver que fazer para ajudar o submarino, seja fornecendo ar, alimento, trazer o submarino à superfície ou o que for, e depois fazer toda essa descompressão por diversos dias, às vezes 30 dias, pode chegar a 30 dias, porque todas essas bolhazinhas de ar nas nossas articulações, nossos tecidos, podem vir a gerar depois uma doença descompressiva. Então tem toda uma preocupação envolvida, mas pode ser que seja esse resgate, né, seja feito até 300 metros. E realmente, no Brasil não, mas existem relatos de submarinos, inclusive teve em 2017 o submarino argentino que foi para o fundo, né, o San Juan, não foi possível fazer o resgate, mas a gente tem que estar sempre preparado para fazer esse resgate, dar esse apoio aos submarinos. Tá, você desce, deixa eu só atender, né? Você desce, mas aí você entra no submarino e traz ele de volta. Como que faz isso? Como que é o resgate? Então... Eu não tô entendendo nada. Precisa explicar esse negócio.
O mergulhador escafandrista, ele é formado eu não falo com todo o conhecimento do mundo, também porque eu me formei. Sim. Me formei fala anteontem, do formei seu, ano passado, certo? Sim. Mas eu fui aluno e a gente vê toda Sim. aquela teoria ou conversa com diversos duplas, né, que a gente chama. Se você se formou mergulhador, eu vou te chamar de dupla, né? Ah, minha dupla, porque a gente sempre vai pro fundo em dupla. Sim. Um ajudando o outro, um garantindo a vida do outro. E basicamente o mergulhador ele é formado para executar buscas, inspeções, reparos em embarcações para permitir que os navios possam se fazer ao mar, possam atender as demandas da marinha. Reflutuações, até comentei no último podcast, né, a reflutuação da aeronave do Teoriza Vaz, que o ministro do Supremo tinha uma equipe de mergulho lá presente para trazer aquele objeto de valor para investigação na superfície. E também existe essa parte do socorro, do salvamento, né, de pessoas e de objetos de interesse, no caso, submarinos. O submarino sentou no fundo, numa profundidade máxima de 300 metros, e nós temos a capacidade, através de uma embarcação, um navio de socorro submarino, de fornecer alimento, fornecer ar para eles, para que seja mantida a atmosfera, né, para se manter a vida ali dentro, e até mesmo fazer o resgate desses mergulhadores, né, é conectado Aqueles que infla? Não, o submarino não vem à superfície, a gente conecta como se fosse uma cápsula, né, um sino, e esse sino faz o resgate de 6x6, de uma certa quantidade, né? E vem trazendo aos poucos esses caras à superfície, entendeu? E a readaptação da pressão, assim, né? Porque tem que ser devagar, né? Porque tem... Exatamente. Bem devagar. O mergulhador, ele vai estar saturado, que é o que eu falei, né? Toda aquela coisa dos gases e tudo mais. E quem está sendo resgatado? Quem está sendo resgatado, ele volta à superfície da pressão atmosférica. Ele não tem tanta essa preocupação de, por exemplo, dar por volta de 30 dias para o cara sair da superfície, ir nos 300 metros e voltar para a superfície. Então, os caras ficam 30 dias ausentes da vida atmosférica. É quase um submarinista também, né? De ficar isolado. Sim. Porque você tem que ter toda essa... Na verdade, até pior, né? Porque você tem mais tempo de ausência, mais tempo naquela profundidade. Meio sozinho, é tu e a tua dupla. Você e sua dupla, exatamente. Caraca, tenso beça. Hoje, graças a Deus, não tem essa demanda. Não Ainda temos... bem, Ainda bem, mas a gente tem que estar sempre pronto. Então, a gente Sim. mantém esse treinamento, mantém sempre... E durante esses treinamentos, qual que foi... Quanto que você chega mais profundo? Eu só cheguei até os 20 e pouquinhos metros, só no mergulho autônomo, que é o que nós vamos com cilindro, que é um ar limitado, né, obviamente. Porém, também realizamos durante o curso, né? Tem diversos módulos, né? Você aprende de tudo. E um dos módulos é o mergulho dependente, que você tem esse ar dependente da superfície, através de um compressor, através de ampolas, e você está mergulhando lá nos seus, sei lá quantos metros, com esse ar que vem na superfície. E aí chega até os 20, vamos dizer, salvo engano, até os 28 metros. Mas tem toda essa preocupação, né? De descompressão, para não ter nenhuma doença e tudo mais. Tem toda essa preocupação, é tudo estudo, nada é achismo, é tudo tabela, estudo, teoria, aplica a teoria, vê que a teoria deu certo. Porra, estudos de centenas de anos para fazer tudo dar certo, né? E você já passou algum perrengue durante esse período do curso, assim, alguma situação? O curso é só perrengue, né? A vida do aluno não é perrengue. Se a vida do aluno não for perrengue, então é uma coisa errada. Tá errado. É uma coisa errada. Porque o aluno é a imagem do cão, é perrengue atrás de perrengue, tem que ser perrengue. Isso fortalece o aluno nas provações. É melhor ter Aprende. perrengue no curso do que descobrir Depois na vida real que sozinho, tem perrengue. Então, o ideal é que o cara tenha passado por aquilo. Pô, mas eu já me livrei disso aqui, eu sei como é que é, eu sei como é que procede. Então, não só os perrengues técnicos, vamos dizer assim, né, de procedimentos, eu sei que tem que abrir válvula aqui, fecha a válvula ali, mexe aqui, mexe... Mas também os perrengues de controle emocional, né? O que é mais... isso eu acho que deve ser o pior, né? Muito. Pelo menos no início. Muito. Eu ouso dizer, Eu acho que talvez... até o final, né? Até o final, até o último dia. Até o último dia. Não existe essa coisa de... já passou tal etapa, tal fase... Agora já tá formado, vai. corpo com a barriga. Não existe. Isso não existe. Até mesmo que eu ouso dizer que talvez o que é mais testado durante esses cursos, né? Não digo só do mergulhador, mas do mergulhador de combate, do cara que é fuzileiro naval, todo mundo... É o controle emocional, porque realmente é o mais importante. Na hora do vamos ver, na hora que pegar mesmo, que agarrou tudo, o que você vai fazer? Você vai dar uma de louco, vai sair correndo, vai largar o seu equipamento e vai pro fundo, você vai... O que você vai fazer? Vai bater pino, como a gente diz, né? E acho que
tão forte quanto a parte técnica, a parte do controle emocional é bastante cobrada. Com certeza. Porque o controle emocional faz você salvar uma vida. De Sim. repente, porra, a Maria Luísa é minha dupla, tô lá mergulhando, algum erro que eu cometi, até na aviação, por exemplo, algum erro que eu cometi de procedimento, vai todo mundo pro chão, ou vai todo mundo pro fundo do mar, ou vai o submarinista, vai todo mundo pro fundo. É. Então tem muito essa coisa do controle emocional, né? Que a gente aprende desde cedo, né? Seja no CAW, seja no colégio naval, na escola naval. A gente De atuar sob pressão, né? sob pressão sempre. Por mais que você não vivencie situações de pressão, você é treinado para, né? Para que no momento que você se deparar com isso, saber pelo menos como que a tua mente vai reagir. Você tá pronto para. Como é que a mente vai reagir? Importante. Sim. Não adianta nada. A técnica, Você depois você nunca cola vai as saber. placas e... Vulgo cola as placas. Vulgo cola- cola as placas. Você nunca vai saber como você vai reagir se você não for colocado, né, a à prova. É. Uhum. Caramba, bravo. E como assim, no seu dia a dia, o seu serviço? O seu serviço é como... Porque você é formado como mergulhador. Mas Então. o seu serviço é lá na... Você serve na base, né? Uhum. A formação de escola naval é a minha formação, né? Até acabei não falando. Depois que você se forma, você escolhe ser da Armada, você pode escolher ser maquinista, ser armamentista, parte de convés, armamento, ou ser eletrônico, parte mais de radares, equipamentos e tudo mais. E aí eu escolhi a parte de mecânica, a parte de máquina e tudo mais. Então a minha formação, o que eu sou hoje? Sou habilitado em mecânica. Porém, o curso especial de escafandria me habilitou a ser mergulhador. E aí o quadro complementar, o oficial do quadro complementar também pode dar o nome e ser mergulhador. O marinheiro que quando era civil e foi fazer o concurso lá, escolheu a habilitação em mecânica, se ele é de mecânica, ele, quando for marinheiro, pode dar o nome também para ser mergulhador. Então tem essas portas de entrada. E aí você se formou. Sendo oficial, geralmente você vai pro navio de socorro submarino, que a Marinha já está no seu terceiro navio de socorro submarino. Teve o Felinto Perry, agora a gente está no navio de socorro submarino Guilherme Bell, que é onde eu estou atualmente. Mas você também pode servir na divisão de mergulho da base de submarinos, que são os mergulhadores que vão efetivamente fazer os reparos nos navios, as inspeções, fazer as buscas, as reflutuações. Ou você pode servir na equipe de instrução para formar novos mergulhadores, certo? Porém, o leque de oportunidades não fecha. Continua sendo um oficial da Armada normalmente. Se em algum momento você for selecionado para comandar um navio, para servir na escola naval, você comandante de companhia no CAW, você... Independente se você é mergulhador... Independente. Você Diferente do mergulho de combate, que é um curso de aperfeiçoamento, assim como a aviação, o hidrógrafo, o submarinista, que você vai viver a sua vida dedicado única e exclusivamente àquilo ali. Tá. Entendeu? Você afunila o seu leque, você é mergulhador de combate até o fim da minha carreira aqui. E assim, os praças fazem o mesmo curso dos oficiais, juntos. Exatamente o mesmo. Então, se eu precisar, né? Eu preciso de um destaque, de um submarino, de um mergulhador de escafandria. Eu posso pegar tanto um praça quanto um oficial. Pra mergulhar junto. E vocês podem ser uma dupla e mergulhar junto. Normal. Pode ser 2 oficiais, um oficial e uma praça, duas praças. praças. O que importa é que são duplas, né? A gente chama de dupla. Tô eu e o meu dupla mergulhando. Se é um oficial, uma praça, se é uma praça. Ambos Todos têm passaram a mesma pelo... competência. Sim. O que a gente costuma dizer, né? Tem a forma de formação. O cara que passar por aquela forma, ele tá habilitado. A forma não vai se readequar a ele. Ele que tem que se adequar à forma. Então, se o cara é oficial, se é praça, se é marinheiro, se é... O curso de mergulho de escafandria são os oficiais voluntários do segundo ano de segundo tenente até os 32 anos, e aí cada um bate Tem 32 esse anos com uma limite. determinada antiguidade, né? E os marinheiros. E o curso é todo mundo junto. Tem o capitão-tenente, legal tem o isso. primeiro-tenente, o segundo-tenente e os marinheiros. Todo mundo como um aluno. Não é o tenente tal, não é o marinheiro tal. É todo mundo aluno. Legal. Entendeu? Todo mundo junto. Formou, tá o sargento mergulhando com o suboficial. Tá o cabo mergulhando com o capitão-tenente. Todo mundo junto. Os duplas, né? Mergulhando. Sim. Todo mundo junto. Vale ali o destaque, foi destacado, é isso aí. E você chegou a fazer algum serviço já? Assim, de ser destacado e trabalhar efetivamente como mergulhador? Sim, tive poucas oportunidades, né? Como me formei semana que vem. Ontem. Eu me formei... Pô, mês que vem eu me formei. Qual que é a demanda, assim, realmente? O mergulhador ele é muito importante
principalmente, mas não exclusivamente, né? Para a gente poder prontificar os navios para que eles possam exercer todas essas comissões que a gente ouve falar que a Marinha é empregada, né? Desde uma assistência hospitalar lá em Manaus, vai ter um mergulhador que vai fazer um reparo embaixo do navio, no costado, né? Vai fazer um reparo numa caixa de mar, vai fazer um reparo, né, em alguma aspiração do navio. Tanto lá longe quanto aqui mesmo, na própria esquadra, vai permitir que o navio esteja em condições de poder ir para o mar para... Eu não sei se é o mesmo serviço, mas quando eu servi no Arsenal, quando a gente tinha docagem de navio, era muito importante ter mergulhadores, né? Obrigatoriamente, inclusive. Exatamente, porque a gente tinha o picadeiro, que a gente chamava, que era onde o navio ia ficar bonitinho, né? Então, para quem não sabe, quando a gente vai fazer manutenção no navio num dique, é como se fosse forma leiga, um grande buraco. Um berço de madeiras, ele de uma estrutura, né? Toda... Que vai entrar água, o navio vai junto, vão fechar uma porta, né? Vai esgotar essa água e o navio vai ficar num picadeiro que seriam madeira, né? Um conjunto de estruturas ali para suportar sustentar um navio, né? Porque o navio vai ter né? E aí, quem ajeita... Claro que a gente tem um mapa, né, de docagem para saber certinho onde cada bloquinho vai ficar para o navio ficar paradinho. Mas quem vai ajeitando isso, conforme for esgotando a água, são os mergulhadores. Então, eles estão lá embaixo no dique, sempre mais para cá, mais para lá. Manobrando ali. Para dar essa orientação. Daí, às vezes, também, porta-batel pode não fechar direito. Sim, aí tá embarcando água. Tá entrando água, então a gente tem que realmente esgotar todo aquele dique, mas às vezes a gente não tampou a porta direito. Tem os mergulhadores para ver onde é que não tá fechando direitinho. Nossa, Você vê um trabalho em conjunto, diversos profissionais. Eu usei várias vezes. Muito, extremamente essencial. Tem desde o pessoal do navio, até o engenheiro, até o mergulhador, que ele vai dar aquele retorno se o navio realmente sentou e se as cargas foram distribuídas no picadeiro. Não, e se não sentou, é tipo assim, pode ir, né? Você pode destruir o navio. Porque o cara falou, não, tá ok, tá direitinho lá. O navio pode pegar Deus. É responsabilidade. Muita responsabilidade. E a docagem, às vezes a gente docava 4 navios ao mesmo tempo, né? Então, que isso, sério? Já foi os 2 vermelhos, mais uma corveta e mais um submarino. Aquele dique grandão lá do Arsenal, né? Isso. Então, assim, tinha que estar todo o picadeiro certinho, mergulhador, porque tinha que assentar os 4 ao mesmo tempo. Perfeitamente. Era uma manobra. E ao mesmo tempo, né? Porque tinha que fechar a porta junto, a água tá ali junto, tudo no mesmo... Exatamente. Então, assim, era um serviço que durava, às vezes, mais de um dia, justamente, né? Por essa singularidade, o custo envolvido também, Sim. né? Mas eu lembro que tinha muito apoio dos mergulhadores, assim, eles ficavam full com a gente até terminar a docagem. Extremamente essencial. E É um trabalho em sempre conjunto, mas... quando eu tava de serviço, sempre tinha mergulhador de serviço junto. Sempre tem. Sempre. Então, a gente tinha o contato, né, no celular ali do oficial de serviço, para caso precisasse, a gente... Então, no caso, hoje você dá serviço de mergulhador ou dá serviço como da Armada mesmo? Hoje eu estou num navio que eu exerço ainda por uma questão de realocação, né, de vagas internas. Eu exerço meu papel como maquinista, mas em breve eu vou exercer especificamente o que eu fui formado para, né? A função de mergulhador. E aí tira serviço só como mergulhador? Quando chegar nesse momento... Tira serviço como oficial normal de um navio da Marinha. Um oficial normal, não como mergulhador. A sua OM é um navio? É um navio normal. Vou tirar um serviço normal, com a pistola na cintura normal. Quem tira esse serviço como mergulhador é a divisão de mergulho da base dos submarinos. E aí... 2 da manhã, por algum motivo, uma válvula aberta, começou o navio a embarcar água, vai afundar, vai acontecer algum tipo de imprevisto. Vão ter 2 mergulhadores lá de serviço para que eles sejam acionados para safar alguma emergência. Sempre em dupla, né? Então, sempre em dupla. É um sempre salvando a vida do outro, se ajudando ali embaixo d'água, sempre. E todo navio, né, que a gente tem hoje da Armada precisa ter um mergulhador? Alguns possuem na sua lotação uma dupla de mergulho. A grande maioria não, justamente porque já existe essa divisão de mergulho, né? Então, os que possuem essa dupla já tem na sua própria lotação, já está previsto que existe essa dupla, mas a grande maioria não. E submarinos tem que ter? Também não. Existe a necessidade, avança o mergulhador,
né, cumpre ali o que tiver que ser feito e retorna para sua divisão de mergulho. Mas não, poucos são os navios que têm uma dupla de mergulho. Obrigatoriedade de ter. Sim. Salvo engano, 2 navios. 2 ou 3, talvez, que existam realmente essa dupla de mergulho. Agora, puxando a sardinha para nossa... Para fazer um link aqui da saúde. Tem dentista no navio? Assim, que a gente percebe é que a inspeção de saúde também, a cobrança da questão de rigidez física, tanto do mergulhador como do submarinista, também é muito rígida, né? Muito Assim, tem que estar sempre tudo muito direitinho. A inspeção de saúde que vocês fazem, qual é a periodicidade? Assim? Normalmente, a gente sendo um militar que não está exercendo uma atividade especial, que seria a aviação, seria o mergulhador de combate, o submarinista. Sou só da Armada. Sou da Armada, estou exercendo meu papel de maquinista. Seria trienal. Cada 3 anos vai lá fazer aquela bateria de exames, manter a saúde em dia. A partir do momento que você passa a exercer uma atividade especial, o mergulho é uma delas, passa a ser anual. Então, todo ano eu sei que tenho a obrigação de fazer aquela bateria de exames para garantir que eu tenho condições de me fazer ao mar, né? de me fazer ao fundo, vamos dizer assim, de poder mergulhar. E a própria inspeção mesmo de saúde tem que estar tudo muito na Eu acho que é até mais perfeitamente. rígida do que Tudo essa perfeitamente. trienal, né? Até mesmo porque se eu desmaiar aqui, eu vou cair no chão. Se eu desmaiar lá embaixo, eu vou pro fundo. Então, existe muito essa cobrança realmente anual ainda, né? Não é mais trienal. Existe muito essa cobrança por ser uma atividade especial. Até pelo... Assim, né? Eu chamo prudente. Não, porque tem muito isso. Porque a gente não pode deixar passar nada de dente. Nada. Porque, imagina, tá mergulhando lá, dá uma pressão ou alguma coisa. Sim, existe bastante isso. dá Inclusive... problema. Canal pode dar pressão. Lateja, Querendo lá ou não, no é uma bolha. fundo. Uma bolha para um mergulhador é um problema. Sim. E porque né, a cárie é uma cavidade que é aberta e pode gerar uma pressão e dar problema, ou ele está em curso, ou em missão e tal, e ter uma pericoronarite, por exemplo, né, que é a inflamação lá na área do siso. Então, toda essa... a inspeção de saúde, até a odontológica, é bem... Existe tanta essa preocupação que, além da parte da inspeção de saúde, a Marinha também forma enfermeiros e médicos hiperbáricos, que eles são especializados em lidar com todo esse ambiente onde existe, o próprio nome diz, né, o próprio prefixo diz, existe uma pressão além da nossa pressão atmosférica, que no caso é o mergulho. Então a Marinha também forma enfermeiros hiperbáricos, também forma médicos hiperbáricos, que estão sempre presentes quando vai ter algum mergulho, né, para garantir essa segurança, porque é um ambiente que... A última vez que a gente viu água foi na barriga da nossa mãe, não é o nosso ambiente. Foi lá na placenta, lá, no nosso ambiente é isso aqui. É essa normalidade, né? Não é um ambiente comum pra gente. Então tem que ter uma segurança a mais, realmente. Não só na saúde, mas também não só na nossa saúde, mas também na saúde de quem tá apoiando ali, né? Sim. Com certeza. Muito interessante. Bom, gente, resenha tá boa, mas infelizmente temos que finalizar. E aí eu queria pedir para cada um de vocês realmente dar um recado, né, para os nossos ouvintes aí, principalmente quem está pensando em escolher uma das diversas portas de entrada que a gente traz aqui na Marinha, que a gente temos os exemplos dos RM2, temos o exemplo aí do colégio, da escola naval. Então, queria que vocês deixassem um recadinho. Tayane. Então, o meu recado, como eu falei pela minha experiência, eram 4 vagas para eu passar. Eu era a 5ª vaga. Assim, não desanima, continua fazendo todo o passo a passo, todas as etapas, porque é tudo muito dinâmico, a gente não acredita, a gente tende, como ele falou, a questão do psicológico é muito forte depois que você entra, mas antes também. Eu vejo muitas amigas e pessoas que eu conheço, fiquei muito famosa depois do último podcast, vieram me perguntar sobre o processo seletivo, eu acho que eu não vou conseguir. Falei, gente, não se boicota, você tem que confiar, né? Antes de tentar. Então, assim, termina, e quando, não, eu fiquei numa colocação ruim, eu falei, faça todas as etapas. Mesmo que você não passe, experiência para a próxima quando você estiver melhor colocada, né? Mas eu vou gastar dinheiro, exame, eu falei, faz.
Então, assim, eu acho que tem que focar, você tem que saber que não é tempo perdido, é investimento, e que se for o seu momento, vai chegar. Nós vimos alguns exemplos aqui, e outros podcasts também falam a respeito disso. Então, é ter foco e disciplina. Acho que essa é a minha dica do dia. Debs. Acho que minha dica é, além de tudo que a Tenente Tayane falou, valorizar o momento do curso e aproveitar tudo ao máximo, e cada segundo, cada amizade, cada conhecimento, cada troca de experiências, de cultura, de sotaques. Se tiver que misturar sotaque também se Experiências que a Maria mistura. proporciona, as oportunidades, né? Sim. Que são grandes. E é isso tudo, assim. Tem uma hora que dá medo do diferente, mas quando você entra, acaba vendo que não é tão diferente assim. Vale o risco. É só um outro ponto de vista, então vale a pena. Capitão Tenente Gustavo. Chegou a minha vez. O que eu tenho para passar é o seguinte, eu comecei, né, até foi o grande porquê de eu ser chamado para o primeiro podcast. Comecei essa jornada no Instagram, como Capitão Ultra, falando da corrida, falando de qualidade de vida, de saúde. Mas eu também falo, sempre que possível, sobre o militarismo, sobre o mergulho, porque as pessoas têm muita dúvida sobre como se tornar um mergulhador na Marinha e mais ainda sobre como entrar na Marinha. Quais são as formas de admissão? Coisa básica. Eu sou mulher, posso entrar na Marinha? Tem gente que às vezes não sabe. E é uma informação que a gente tem que fazer chegar, ainda mais na era digital, a internet que veio para auxiliar muito nisso, a propagação do conhecimento. A gente tem que fazer essa informação chegar a todo mundo. Eu também falo sobre essa parte do militarismo para tentar ao máximo tirar essa dúvida das pessoas. Então o Capitão Ultra hoje, né, que é uma pessoa normal, que aos 15 anos de idade decidiu estudar para entrar para a Marinha e deu certo, 217. Foi a minha colocação, que eu fui a penúltima vaga, mas hoje em dia eu corro 217 quilômetros. É o seu número esse. Cara, é muito legal. Enfim, a mensagem que eu deixo, acho que é assim, de que tudo na vida, seja lá a parte física, que é o que eu foco bastante, Capitão Ultra, corrida, ultramaratona, até mesmo ultramaratonas aquáticas, né? Eu citei, né, que já nadei 20 quilômetros, 10. Esqueceu de falar disso. Fala no Próximo. próximo. A mensagem principal que eu tento passar não é de que, vai lá, sai pra correr e corre 200 quilômetros, corre uma maratona. Tá muito acima e muito por trás disso. Tá no seguinte, você quer estudar, se você se dedicar, eu não sei quanto tempo vai durar, eu sei quantas horas você vai estudar no dia, até mesmo que eu possa estudar 1 hora, de repente você é uma mãe de família, um pai de família, com 3 filhos, vai estudar, menos do que eu. Posso estudar 10 horas por dia, você 1 hora. Mas assim, tudo que você se dedicar, você vai conseguir. E aí eu passo a mensagem da corrida, que um dia eu corri 3 quilômetros, hoje eu corro 200. O dia eu nadei 500 metros, 25 metros para entrar na Marinha, igual a gente comentou. Eu continuei nessa faixa. Eu ainda tô Tranquilo, nesse... sem Conta aí. Não tem problema. Poderia ter me dedicado a ser um doutor. Doutorado em tal coisa. Eu decidi me dedicar a isso. O concurseiro vai se dedicar a estudar, ele vai passar. Não sei se vai durar 1 ano, 2 ou 10. Mas se ele estiver se dedicando com toda a honestidade de propósito dele, para que ele veja o ganho nele mesmo, naquele futuro profissional da saúde, aquele futuro oficial da Marinha, aquele futuro sargento, ele vai conseguir. Não sei quando, nem como, mas ele vai conseguir. E essa é a mensagem principal que eu tento passar, de que todo mundo é capaz. Eu sou um cara de 90 quilos, que comecei minha vida lá abdicando da minha família, do social com 15 anos de idade, mas que decidi focar nesse lado da corrida. E treinei. Posso correr 200 quilômetros hoje? Posso. Mas eu não nasci correndo 200 quilômetros. Eu não nasci lá com 13 anos de idade, estudando 15 horas, 14 horas por dia. Entendeu? Então, tudo é um processo que você vai vencer dia após dia e você acreditando, tendo honestidade de propósito e foco, você vai alcançar. Não quero saber como vai ser, mas você vai alcançar. Querendo, você vai alcançar. E isso vale para o concurseiro, para o atleta, vale para o acadêmico, para tudo. Essa é a mensagem principal. E sigam lá, né? O Capitão.Ultra.
Tô sempre fazendo uns treinos final de semana de 30, 40, 50 quilômetros e respondo. 7 seguidas Treininho aí, leve. né? É treininho leve. Tranquilo. Débora, Pode eu domingo 10 km, 8, a gente sofrendo pra fazer assim. Domingo eu vou no Corrida dos Fuzileiros. Ah, é. Olha Domingo aí, agora. 5 quilômetros. Arrasar. Aqui, ó. É cada um matando o seu leão por dia. Você vai terminar esses 5 km e falar, eu sou a super heroína, porque eu fiz 5 km. Vou fazer mais 5. E aquela surra de hormônios, você vai pensar, caraca, eu sou isso, é sinistro. Vibrando, isso aí. Essa é a melhor parte, todo aquele autoconhecimento, aquela coisa de eu sou capaz. É, Isso influencia, inclusive, em todos os outros âmbitos da vida, né? com certeza. Com certeza. Tá lá no momento de fugir. Tudo cabeça. O pessoal acha que o difícil é correr, o mais fácil é correr 200 km. Porque é só músculo e osso se locomovendo por 200 e poucos O quilômetros. problema é aqui, ó. É aqui, ó. tranquilo. Você ficar Boicote. 2 noites sem dormir, aí tendo que se alimentar 2 mal. noites. A gente tá falando de 5 quilômetros. Que seja, cara. Você entende que, por exemplo, é tão difícil pra mim correr 200 quanto é pro... Pra A gente nós, acha que correr 10. Que seja, você entendeu Sim. que proporcionalmente é a mesma coisa? Sim, Sim, sim. sim. Então, é A coisa. cabeça... Não tem essa mística. Eu só me dediquei a isso. De repente, você se dedicou a ser melhor cirurgião bucal de tal especialidade do Brasil. Se dedicou, vai dar certo. Pro concurseiro, pro cirurgião, pro oficial da marinha, pra praça que fez escola de aprendizes, pro engenheiro, pra todo mundo. Se dedicou, vai dar certo. Essa é... Não tem dúvida. Esse é o bizu. Esse é um bizu. Esse é o bizu. Já dizia Ayrton Senna, né? Se você fez com amor, com empenho, com dedicação, vai dar. Independente de classe social, independente de... vai dar certo. Pode ser que demore mais, vai dar certo. Sempre dá o nosso melhor, né? E às vezes eu até arrumo problemas, né, com a minha companheira, minha amada, maravilhosa, que inclusive esteve me apoiando nessa prova de corrida agora, 47 horas dirigindo do meu lado para me prover segurança. Nossa. Às vezes até arrumo um problema com ela, porque ela fica assim, cara, você é muito positivo, para com isso. Tudo vai dar certo. Irritante. Nada dá errado, tudo vai dar certo, é positivo. Mas é tudo. A vida conspira a favor. Quem me conhece sabe que eu repito essa frase todo dia, é meu mantra. Né? A vida conspira a favor de quem conspira a favor da vida. Top. Porque sempre dá certo, não sei porquê, mas sempre dá certo. Porque atrai, é. Atrai, Atrai. É a energia que emana. Calma, trata os outros bem. Mantenha a sua vida ali com o seu foco. Pô, tem a sua família, tem a sua religião, seja qual for. Não sei porquê, mas tudo vai dar certo. Capitão. Mas não dá certo na vida do reclamão, na vida Sim, daquele cara é. negativo. Pô, Parece que atrai, né? atrai também. Pô, não vou conseguir concluir esses 5 quilômetros, não vou fazer tal Você coisa, não vou começa a passar nesse acreditar concurso. nisso, É só acreditar. O pessoal acha que é clichê, né? Mas não é. Precisa assistir filme e ler livro de autoajuda pra entender. Mas não é clichê. Acredita, vai dar certo. É Sim. lei básica da vida, né? É a Motivou mente, é a todo mundo mente. aqui. Já tô saindo aqui, vou estudar pra prova de carreira. Empolguei. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, você vai estudar prova de carreira, eu vou sair pra correr 200 km agora, cada um vai sair pro E seu... a gente vai fazer 10. Até o final do ano. Até meio do Podia ano fazer aí. um acordo aí, Vamos, Daqui um ano a gente volta. um acordo entre damas e cavaleiros aí. 10, ok, 10, ok, eu vou fazer tal coisa, vai passar pra tal prova e... Isso aí. A gente conversa Combinadíssimo. aqui no futuro. Quando todo mundo cumprir, terceiro podcast. Gente, já. então, muitíssimo obrigada aí pela presença de todos vocês. Foi uma honra, Foi muito bom estar aqui hoje com vocês, essa resenha, nessa troca realmente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, deixem um like. Já se inscrevam também no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Não se esqueçam também de seguir a gente na nossa outra rede social, né? Nosso Instagram, @concurseiro01_oficial. Quer deixar seu Instagram também? Capitão.ultra respondendo diversas perguntas, sobretudo durante meus 30, 40, 50 quilômetros Ele aí vai de treino. correndo e ele vai respondendo perguntas, porque... Passa mais rápido. Tem tempo. Tem bastante tempo. Tô fazendo nada, eu tô aqui só correndo. Passa mais rápido e ainda dou uma certa aguçada no meu altruísmo, né? Vou tentando ajudar o próximo ali. Sim, tudo mais. maravilhoso. Unindo o útil ao agradável, sempre. Então, gente, muito obrigada. Deixa seu like, seu comentário aí que a gente vai responder vocês. Espero vocês na próxima. Até mais.